E assim, quando isso aconteceu, é como se eu tivesse saído da barreira de frequência que envolve esse planeta. E para outra dimensão. Eu era apenas consciência. E lá eu me conectei com minha verdadeira essência. E quando eu voltei, eu lembrava de tudo. Exatamente. Meu sentimento, a minha sensação. E eu vou mais além. Bora! Deixa que o povo quer ver. Ele me deu uma experiência. Eu estava conversando com ele, tudo branco, telepatia. Do lado dele abriu uma fenda escura. E eu entrei nessa fenda e fiz assim, ó. Caí numa casa de um bairro X, não faço ideia onde. Só que a primeira coisa que eu percebi era a minha força. Eu era extremamente forte. Eu era um super-humano com peso de pena. É como se eu fosse de aço. Era uma coisa... Foi a experiência mais incrível que eu já tive. Aliás, tem uma que chegou depois que, ó... Tá batendo. Nossa, difícil falar que foi a mais, porque eu vou chegar na outra. E aí, quando eu fiz isso, eu falei, meu Deus, vou voltar pra Terra e salvar o mundo. E a primeira coisa que eu vi depois disso foi que eu não tinha tatuagem. Mas eu era o mesmo corpo. Inclusive, eu tava com a mesma bermuda que eu tava. Sem camisa, com a mesma bermuda, sem tatuagem. E era tudo um pouco mais azulado, assim. Era tudo um pouco mais azulado, assim, a imagem. Quando eu me falei, é isso mesmo que está acontecendo, é real, beleza, onde eu tô, é uma casa, tem vizinho, tem uma piscina, uma casa terra, tem uma porta de vidro, espelho. Vou procurar um espelho. No que eu saí, quando eu fui entrar na porta de vidro, eu já não lembro mais. Eu não sei se eu vivi ou se eu realmente voltei. E aí, quando eu voltei, eu estava deitado, e aí eu estava deitado, porém, o meu corpo era todo sombreado. E aí depois eu fui pesquisar e realmente tem o nosso corpo sombreado. E eu vi, cara, com meus próprios... Terceiro olho. Não são olhos, né? Só um. Diz a voz da consciência. Terceiro olho. Diga a voz da consciência. Ou sei lá se tem até uma expansão maior, mas que não foram esses olhos. Com certeza não. Obrigado. E aí eu estava deitado aqui, vi meu corpo e eu estava tranquilo, estava muito bem. E eu via ele meio translúcido, eu via através dele, via os contornos assim, sombra, não tinha órgãos, era energia pura. E aí ele veio com um ovo e pediu se podia fazer uma cirurgia espiritual. Na verdade ele perguntou antes, né? Quando eu falei que podia, aí ele veio com esse ovo e acoplou aqui no meu peito. E esse acoplamento foi até um incômodo. E eu lembro exatamente como foi, cara. Foi uma coisa incômoda, que eu dei uma retorcida assim e acoplou. Quando acoplou, eu voltei na hora. E eu lembro até do caminho. Aí tem a volta. Ali a volta, eu lembro do caminho. Foi assim, mas eu lembro do caminho. E aí quando eu voltei, primeira coisa, eu falei, que pariu. É o corpo pesadão de novo. Não é aquele lá mais. Voltei com a carga pesada. Nossa. Cilada Bino. É cilada. Ai, meu Deus, o Lombardo tá aqui. Filha da mãe. E aí, quando eu voltei, entendi que tudo aquilo era real, que aconteceu de verdade. Bom, primeiramente eu agradeci muito. Né? No primeiro momento eu estava, nem conseguia falar direito, porque eu ainda não estava 100% acoplado e eu estava me sentindo estranho dentro desse corpo pesado, porque eu estava num corpo muito mais sutil e forte. E quando